Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estamos alegres de mais uma vez estarmos aqui e estávamos com saudade dos irmãos. Nos últimos dias, ou melhor, nos últimos 6 meses, eu e Ana estamos ali colaborando com a igreja de Osasco, e a igreja de Osasco manda a paz do Senhor. Amém? Com muitas novidades acontecendo neste ano já na nossa igreja de Osasco. Depois de 19 anos, em um local só, com 11 bancos, né? Preciso falar porque Deus é quem está fazendo esses feitos lá. E o Senhor colocou no meu coração de falar isso hoje para os irmãos. Depois de 19 anos, em um local só ali na região de Osasco, com 11 bancos de madeira igual esses aqui, o Senhor ele vinha prometendo para aquele rebanho, para aquele povo, que iria dar um novo local, um novo templo, um novo espaço, né? E a profecia ela veio sendo repetida e confirmada outras vezes, e passou-se então 19 anos e o Senhor cumpriu em 2017. Amém? O Senhor reservou um local para a igreja de Osasco, eu diria que 4 vezes maior do que era, porque é 2 vezes maior embaixo, e aí um salão de festa em cima com uma churrasqueira, gente. Aleluia. Por isso estamos alegres, porque o Senhor ele tem realizado, ele tem feito, ele tem cumprido as promessas dele. Eu tenho dito nos últimos dias que bom é viver as promessas de Deus. Estar aqui novamente com os irmãos faz parte das promessas de Deus na minha vida, para a minha família. Estar vivendo o que estamos vivendo ali em Osasco também faz parte das promessas de Deus para as nossas vidas. E eu sei que Deus ele tem promessas na sua vida. Eu quero te perguntar, quem tem promessa de Deus aqui? Vou perguntar de novo, quem tem promessa de Deus aqui? Então, se ainda não aconteceu, creia que Deus ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Sou grato a Deus por essa oportunidade de estar aqui, grato pela eleição da igreja, e é muito bom estar ocupado com as coisas do Senhor. Quando me foi dada essa oportunidade, o Senhor falou no meu coração de ler um texto com a igreja. Eu quero convidar todos a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Jeremias, capítulo 38. Eu convido a ficarem de pé, para ler o texto, de 13 versículos. Não é muito. Alguém pode dizer assim, tudo isso? Só 3 versículos. Para meditarmos na palavra do Senhor esta noite. O tangedor já estará aqui. Eu até reservei um fundo musical ali com o pessoal. Mas aí ele já está aqui, deixa para a próxima. Em nome de Jesus. Diz assim o texto, versículo 1 ao 13. E ocorreu o que? Quantos acharam? Nos acharam? Digo amém? E ocorreu que Cefatias, filho de Matanja, Gedalias, filho de Passur, Jucal, filho de Selemias, Passur, filho de Malquias, ouviram o que Jeremias estava dizendo a todo o povo. Jeremias dizia assim, versículo 2: assim diz o Senhor, aquele que permanecer nessa cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste. Mas aquele que render aos babilônios, aquele que se render aos babilônios, viverá, escapará com vida e sobreviverá.
E assim diz o Senhor: esta cidade certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Então os líderes disseram ao rei: este homem deve morrer. Ele está desencorajando os soldados que restaram nessa cidade, bem como todo o povo, com as coisas que ele está dizendo. Este homem não busca o bem desse povo, mas a sua ruína. O rei Zedequias respondeu: ele está em suas mãos. O rei não pode opor-se a vocês. Assim pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda, e baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna. Não havia água na cisterna, mas somente lama. Jeremias afundou na lama. Versículo 7. Mas Ebed-Meleque, o etíope, oficial do palácio real, ouviu que eles tinham jogado Jeremias na cisterna. Ora, o rei estava sentado junto à porta de Benjamim, e Ebed-Meleque saiu do palácio e foi dizer-lhe: ó rei, meu senhor, esses homens cometeram um mal, e tudo que fizeram ao profeta Jeremias. Eles jogaram na cisterna para que morra de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope: leve com você 3 homens sobre as suas ordens e retire o profeta Jeremias da cisterna antes que ele morra. Então Ebed-Meleque levou consigo os homens que estavam sob suas ordens e foi à sala que fica debaixo da tesouraria do palácio. Pegou alguns trapos e roupas velhas e desceu cordas até Jeremias na cisterna. Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: põe esses trapos e roupas velhas debaixo dos teus braços, para servir de almofada para as cordas. E Jeremias assim fez. Assim, com as cordas, e o puxaram para cima e o tiraram da cisterna. Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor, ao soberano, eterno e santo. Eu te agradeço por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui mais uma vez. E eu venho te pedir nesse instante, ó Pai, que o Senhor venha falar conosco, não aquilo que queremos ou desejamos, mas aquilo que precisamos ouvir. No nome de Jesus eu te peço, fala com este homem, fala com esta mulher que é presente aqui esta noite, para glorificarmos e bendizermos o teu santo e poderoso nome. Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Estava eu meditando nesse texto e já venho meditando nele já há alguns dias, e o Senhor falou no meu coração algumas palavras que eu quero citar aqui esta noite, e uma delas é que o Senhor ele ama reverência. Deus ele ama a reverência. E outra palavra que o Senhor ama é compromisso. Deus ele ama compromisso. Deus também ama, ele gosta de ver em mim e em você posicionamento. E Deus falou assim: anote mais uma palavra nesse meu rascunho, que eu também amo. É propósito. Deus, ele ama propósito. Me chamou muita atenção, porque essas palavras que eu escrevi fazia parte da vida, do dia a dia de Jeremias. Propósito
posicionamento, reverência. Deus, Ele ama essas coisas. Deus, Ele ama essas ações que precisamos ter. Reverência. Aí eu me lembro de um grupo de pessoas que se converteram ao Senhor, confessaram a Cristo e passaram a frequentar a minha residência, querendo aprender da palavra, querendo aprender de Jesus, querendo aprender do Senhor, querendo aprender como que era ser um crente. Essa foi a pergunta que me fizeram. Então, como que eu devo me comportar na igreja? Como que eu devo ser um crente? O que é ser um crente? Eu me lembro que eu respondi a ele: olha, o que eu posso dizer aqui hoje, respondi a eles, aquelas pessoas que estavam ali na sala, o que eu posso dizer aqui hoje, e o que nós vamos falar aqui hoje, e o que nós vamos conversar aqui hoje, é sobre reverência. E ele disse: o que seja, o que é reverência? Reverência. Aí eu disse: reverência. Então você já viu na igreja as pessoas chegarem na igreja, e quando chegam na igreja, elas se ajoelham e começam a orar. Ele disse: sim, eu já vi isso. Eu falei: isso é reverência? Ele disse: sim. Eu disse: sim, isso podemos considerar que seja reverência. Aí ele disse assim também: então reverência é respeito. Eu disse: isso. Reverência é também respeito. Respeitar a quem? Respeitar o Todo-Poderoso, respeitar a Deus, respeitar a Deus o Todo-Poderoso acima de tudo. Reverência. Então Deus, Ele ama a reverência. E aí naquela noite aprendemos outras coisas mais acerca de como se comportar na igreja, acerca de como se comportar ou como viver o dia a dia de um cristão, de um crente, propriamente dito. E hoje, eu já escutei outras vezes alguém dizer assim: eu cheguei em tal lugar, eu cheguei em uma fila, cheguei em uma sala de espera, e alguém olhou para mim e disse: tu é crente. Aí a pessoa disse: sim, eu sou crente. Mas o que levou alguém a dizer para aquele ou para aquela que ele era um crente, um cristão em Jesus Cristo, um crente em Jesus Cristo? Aí alguém vai dizer assim: foi a roupa, foi o cabelo. Em outros tempos poderíamos compreender que sim, essas coisas, esse jeito de viver era uma identidade do cristão, do crente propriamente dito. Continua sendo, não era em outros tempos, continua sendo. Mas a principal identidade para o cristão dos dias de hoje é o seu testemunho, o seu falar. Embora seja muito confuso identificar no dia a dia quem é cristão, quem seja cristão, mas ainda vale para que sejamos identificados no meio da sociedade. Ainda vale a reverência, ainda vale o compromisso, ainda vale o posicionamento, ainda vale o comprometimento para com Deus. Para alguém dizer assim: verdadeiramente este homem é um crente, verdadeiramente esta mulher é um crente, no meio dessa sociedade tão conturbada, verdadeiramente este homem é um crente, verdadeiramente esta mulher é um crente. Ainda aguardamos sermos vistos desta forma. E para sermos vistos desse jeito, desta forma, é preciso termos no nosso dia a dia reverência para com Deus, compromisso para com Deus, comprometimento para com Deus, posicionamento para com Deus. Deus, Ele ama essas coisas. E eu quero te chamar aqui esta noite a ser comprometido com Deus. Eu quero te convidar aqui esta noite a ter posicionamento com Deus.
eu quero te convidar aqui esta noite a ter reverência com Deus, porque Ele ama essas coisas. Porque no dia a dia nós não temos muito observado essas coisas. Não aqui, não é uma crítica aqui, é de um modo geral. Mas ainda vale ter compromisso, reverência, posicionamento para com Deus. E Ele espera isso de mim, Ele espera isso de você, Ele espera isso da sua igreja. E quando Ele não observa isso, quando Deus, Ele não observa essas coisas em mim e você, quando Deus, Ele não observa a reverência, o compromisso, o posicionamento, o comprometimento, quando Ele não vê isso em mim, quando Ele não vê isso em você, quando Ele não vê isso no meio da sua igreja, Ele se entristece. Então eu quero te chamar aqui a reverência total no meio da igreja. A reverência total para com Deus Todo-Poderoso. Apesar dos pesares, reverência com Deus, posicionamento com Deus, compromisso com Deus, posicionamento com Deus. Apesar dos disse. Tem essas coisas, porque Deus, Ele ama essas coisas. Ele quer ver isso em mim e em você. Amém, irmãos? Ele quer ver isso na sua igreja. Ele quer ver isso no meio da sua igreja. Todas essas coisas, essa breve introdução que fiz aqui, toda essa introdução, essas palavras que acabei de falar aqui, o Espírito Santo me inspirou a dizer, depois que li esse texto, depois que reli esse texto, depois que olhei como que Jeremias vivia. Então, quando eu estava observando essas coisas, quando eu estava observando quem fora Jeremias, quem foi Jeremias no seu tempo, quando eu estava pesquisando e olhando o que Jeremias fez, o que ele realizou, então eu acabei disso. Veio uma pergunta no meu coração. Eu olhava e meditava e respirava e lacrimejava e dizia: Senhor, então me diga, ó Pai, me diga, Senhor, o que é de fato ser um verdadeiro, um homem de Deus propriamente dito, uma mulher de Deus propriamente dito, porque Jeremias foi. O que é então ser um profeta de Deus propriamente dito, porque Jeremias foi. E aí o Espírito Santo me levou a alguns outros textos e veio me responder esta pergunta: o que é de fato ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tenha reverência, que tenha compromisso, que tenha posicionamento, como fora Jeremias? O que é ser de fato um crente em Jesus Cristo, com compromisso, com comprometimento, um homem de Deus, uma mulher de Deus, propriamente dito? Eu perguntei a Deus. Então eu fui olhar, e diz lá no capítulo 13 do mesmo profeta, no capítulo 13 de Jeremias, então ali eu encontro uma passagem que fala de um cinto de linho. Em algumas outras Bíblias, talvez, em outras versões, talvez você vai encontrar um cinto de couro, mas vamos ficar no linho, porque a maioria das Bíblias fala que o cinto era de linho. Para entendermos o que é essa pergunta que eu fiz a Deus, eu li esse texto e lá diz que Jeremias tinha um cinto de linho, um cinto fino, um cinto bonito, porque na época de Jeremias, ter um cinto, andar com um cinto, era motivo de honra. Quem tinha um cinto na época, quem tinha um cinto propriamente dito, andava respeitadamente no meio da cidade. Jeremias tinha um cinto desse, então ele andava para onde ele ia com esse cinto, um cinto fino de linho. E aí esse cinto era motivo de honra. Quem tinha um cinto era motivo de honra. Então eu imagino que um cinto, eu pensei, um cinto é como se fosse uma bolsa
eu imagino que as mulheres aqui têm mais de 2 ou 3 bolsas. Amém? Amém? 3 ou 4 bolsas, e dependendo da festa. Deixa eu ver com qual eu vou. Eu vou com A, B, C. Bolsa é honra, então. É honra. Bolsa é motivo de honra para a mulher. Que coisa boa, né? Então, Jeremias tinha um cinto. E aí Deus chega em Jeremias e diz assim: Jeremias, vá até o Eufrate e pega o teu cinto, cava um buraco e enterra o teu cinto. A Jeremias vai dizer assim: Senhor, o meu cinto que eu tanto prezo por ele, eu sou visto na cidade, e as pessoas me respeitam por conta desse cinto. E Deus fala com ele: vai lá, cava um buraco lá na beira do rio Eufrates e enterra o cinto. E bom é obedecer. Jeremias prontamente obedeceu a Deus, foi até o Eufrate, cavou um buraco, enterrou o cinto e ficou sem cinto. O texto vai dizer que passou-se mais alguns dias, Deus fala com ele novamente: Jeremias, volte até o Eufrates, vá lá procurar o cinto que você enterrou, cave lá e você vai encontrar ele novamente, ô Jeremias. Jeremias prontamente voltou, ele voltou a eu vou ter novamente meu cinto. Só que quando ele cavou e encontrou o seu cinto, o cinto que já estava naquela região úmida, naquela região molhada, logo será na beira do rio, quando ele encontrou o cinto, ele se assustou, porque o cinto estava podre. E Deus diz a ele: pega esse cinto, coloca no seu ombro, ande com esse cinto. E ele disse: Senhor, eu não amo esse cinto. As pessoas me enviam com um cinto bonito, um cinto é um motivo de honra, e agora esse cinto está pobre. Mas Deus só vai no seu ombro e ande com ele no meio da cidade. Por que, Senhor? Porque, Jeremias, é assim que eu me sinto. Do jeito que você vai se sentir agora, Jeremias, andando na cidade, sem honra. É assim que eu me sinto. Esse povo não está me honrando. Esse povo não tem reverência comigo. Esse povo não tem respeito para comigo. Então, Jeremias, ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, ser um profeta, ó igreja, é sentir o que Deus sente. É sentir o que Deus sente. Jeremias então estava sentindo na pele o que Deus estava sentindo: a desonra. A desonra. É sério isso, irmãos? Está sentindo aí, ó Jeremias, a desonra? Está sentindo aí, ó Jeremias, o que é andar com um cinto apodrecido? É assim que eu estou me sentindo. Quando eu não vejo a reverência, quando eu não vejo o comprometimento, quando eu não vejo a seriedade, quando eu não vejo ele ou ela desenvolver aquilo que eu quero que ele desenvolva. É assim que eu me sinto. Do jeito que está se sentindo, ó Jeremias, é assim que eu me sinto. E eu falei: Senhor, que coisa tremenda. Então, quando eu li esse texto, eu me lembrei de algo semelhante, de um outro profeta. E esse
a prova dele foi mais dura ainda. Eu me lembrei do que Oséias passou, quando Deus disse assim: Oséias, eu quero que você case. Ele disse: casar é bom. Casar é maravilhoso. Casar é bom, amém? Casar é maravilhoso, amém, irmãos? 19 anos de casado, não falei 19? Que coisa tremenda. Bênção de Deus. É uma bênção. Casamento, casar é maravilhoso. Enquanto falamos assim, lá fora não vem dessa forma. Mas é você que está aqui, que ainda não se casou, está pensando em se casar. Casar é peça a Deus, que Ele vai dar. Eu pedi a Deus. E Oséias, ele recebeu essa notícia: Oséias, eu quero que você case. Ele disse: Senhor, quem é? Coisa tremenda. Ele pensou que era. Ele nem sabia o que esperar dele. Deus falou assim: eu quero que você case, mas vai casar-se com uma meretriz. Ele disse: Senhor, o que é isso? E ele, com o nome de Deus, prontamente respeitou e casou-se. Por que, Senhor? Por que, Senhor, isso? Ele disse: Oséias, você vai andar na cidade. A ilustração do texto diz assim: você vai andar na cidade, Oséias, durante o dia, de mãos dadas com ela. Mas de noite, ela não vai andar de mãos dadas contigo. Ela vai andar de mãos dadas com outros. E Oséias: mas por que, Senhor? Ele disse: porque é assim que eu me sinto. Você vai sentir o que eu estou sentindo, Oséias. E Deus não estava comigo, Oséias. Ele só estava mostrando, porque é assim que eu me sinto, Oséias. Esse povo me adora durante o dia, mas à noite anda de mãos dadas com outros deuses. Não tem reverência, não tem comprometimento comigo, não tem posicionamento. Não tem posicionamento, Oséias. Então, ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus, ser um profeta de Deus, ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus, é também sentir o que Deus sente. E você e eu, como homens e mulheres de Deus, está sentindo o que Deus está sentindo nos últimos dias. E eu pensei comigo: Senhor, que coisa séria, meu Pai, que coisa séria, meu Deus. Ele disse: é assim que nos dias atuais eu também estou me sentindo. Quando eu vejo a falta de respeito, quando eu vejo a desonra, quando eu vejo a falta de comprometimento, quando eu vejo a falta de reverência, eu falei: Senhor, eu não quero que o Senhor se sinta assim por minha causa. Eu não quero que o Senhor se sinta assim por minha causa. Por mais que eu seja falho, por mais que sejamos falhos, mas vamos, ó igreja, nos esforçar para que o Senhor não se sinta assim por nossa causa. E você sabe como que Deus está se sentindo com o teu comportamento. Eu e você sabemos como que Deus está se sentindo, porque você sente.
Porque eu sinto, você e eu sabemos como Deus está se sentindo com o nosso comportamento. Então eu quero te convidar de hoje, que é tempo de melhorar esse relacionamento com Deus. É ainda tempo de melhorar esse relacionamento, esse comprometimento, esse posicionamento para com Deus. Ainda há tempo. Entregar algo nas suas mãos para fazer como está sendo feito. Algo precisa ser feito e esperam em você e em mim como está sendo feito. E aí, toda essa breve introdução é para chegar no texto onde lemos e começar a falar um pouco de Jeremias, onde lemos o texto. Jeremias tinha 3 características. Uma delas é que ele era relutante. Capítulo 1 vai dizer que ele era relutante. Quando Deus o convoca, naquele instante ele tem 24 anos de idade. Quando Deus o chama para começar a fazer, para começar a viver o seu ministério, então a relutância dele é: Senhor, eu não. Isso é relutância. Enquanto é um privilégio de ser chamado por Deus, então Deus lhe chama Jeremias no capítulo 1 e fala: Senhor, eu não sei falar. E aí eu fiquei rindo olhando esse texto, e aí eu acabei descobrindo: não vale a pena lutarmos contra quem é mais forte do que nós. Dizer assim, o Senhor convidando e assim: não, eu não. Eu me lembrei de alguns personagens da Bíblia. Então Jeremias era um deles que disse assim: Senhor, eu não sei falar. Manda outro. Eu não. Manda outro, eu não. Mas Deus falou assim: não, eu quero você. Aí eu compreendo e entendo que todo o plano que Deus tem na minha e na sua vida, o desejo dele é realizar. Todo o plano que Deus tem para realizar na tua vida, o que Deus quer que você faça. Você pode até relutar 1 ano, 2 anos, mudar de cidade, mudar de bairro, seja o que Deus ele tem para que você faça, você vai fazer. Não adianta lutar contra quem é mais forte do que você. Não adianta dizer assim: não, eu não vou fazer, eu não tenho capacidade, não, eu não sei falar. Mas Deus lhe planejou aquela obra ou essa obra para você realizar. Não é outro, é você. Deus fala: Jeremias, eu quero que você profetize. E ele fala: Senhor, eu não sei falar. Aí Deus fala: isso não é problema. Deus vai lá e toca na boca dele e ele começa a falar. Uma outra característica é que quando ele começou a desenvolver o ministério dele, agora ele sabia falar, Deus deu capacidade para ele falar. Então quando ele começa a desenvolver o ministério dele, nós vamos encontrar outros textos da Bíblia que ele é um homem, um chamado profeta chorão, um homem que chora. Aí alguém vai dizer assim: não, mas crente chorar, homem chorar, crente chorar. Deus quer que você chore. É bom chorar. Deus não quer que você seja super-homem ou mulher maravilha. Deus ele não quer que sejamos assim. Ele quer que sejamos humanos. É assim que ele nos trata. Que sejamos humanos. E como humano nós vamos chorar. É preciso chorar. E bom é chorar aos seus pés do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, quando desejar chorar,
acerca de Jeremias é que você vai encontrar também no livro de Jeremias, nos capítulos de Jeremias, propriamente no capítulo 16, é que ele também é um homem solitário. Ao contrário de Oséias, que Deus disse: eu quero que você case. Ao contrário de Oséias, Deus disse para ele: não, Jeremias, eu não quero que você case. E ele queria casar. E Deus falou: não, eu não quero que você case. Algo que eu tenho contigo não envolve casamento. Já pensou, meu irmão? Quem deseja casar e ouvir uma notícia dessa? Eu quero que você faça uma obra para mim, para o Senhor, mas não vai envolver casamento. Eu disse aqui que é bom casar, então se apressa em buscar, em clamar, em pedir, antes que venha a notícia. Você, meu irmão, vou descer a mão aqui para não virar profecia. Não vou judiar, não. Vai que o anjo do Senhor pega essa palavra e fala assim: então mesmo, aleluia, é bom casar, mas case de verdade. Então no capítulo 16 nós vamos encontrar que Jeremias era também solitário. E esse período que Jeremias viveu foi um período caótico, um dos piores períodos da história cristã. Um dos piores períodos foi o período de Jeremias. Ele profetizava assim: essa cidade ela vai ser destruída. Se não se converter ao Senhor, vai ser destruída. Chegou a ponto da profecia ser assim: é preciso que vocês se entreguem, porque não tem mais jeito. O pecado foi tão grande que a profecia agora, no capítulo 38, era assim: é necessário que vocês se entreguem, para que seja amenizada a prova que o Senhor vai instituir. Então é necessário que vocês se entreguem. Aí chegamos no capítulo 38. Jeremias estava profetizando assim, e aqueles primeiros nomes, do versículo 1, onde nós lemos aqui, nomes estranhos, nomes esquisitos, que não veio ao caso aqui, pastor, e outros nomes que nem lembro mais, é o versículo 1 do texto que lemos. Então aqueles homens, esses nomes que nós lemos, eles estavam ali observando, aquelas pessoas estavam ali observando o que Jeremias estava dizendo. Aqueles homens estavam ali observando o que Jeremias estava profetizando. E Jeremias profetizava assim: é preciso que vocês se entreguem, porque esta cidade ela vai ser destruída. Esta cidade ela vai ser entregue. Esta cidade vai ser assim. Então aqueles homens que nós lemos e vimos no versículo 1 do capítulo 38, eles se enfurecem com Jeremias e vão até o rei e dizem assim para o rei: esse homem precisa morrer. Morrer? Então tem alguém que não gosta de mim? Tem alguém que não gosta de você? Tem. É assim e vai ser assim até Jesus voltar. Vai ter sempre alguém apontando. Vai ter sempre alguém caluniando. Aí você pode dizer assim: não, mas fazer a obra de Deus para viver dessa forma? Fazer a obra de Deus para ser apontado, para ser caluniado? Também. Não quero, mas se Deus te chamou, você vai fazer. E eu quero crer que
que Deus chamou todos aqui essa noite. Amém. Amém? Amém. Eu quero crer que Deus chamou todos aqui essa noite. Então não vai ser um apontamento, não vai ser uma calúnia, não vai ser um elefante que vai te desanimar. Porque o próprio Jesus disse assim: neste mundo tereis aflições, mas tende ânimo, porque eu venci, e você vai vencer. Então Jeremias ele já vinha passando afrontas e afrontas. E agora os príncipes vão dizer assim para o rei: este homem precisa ser morto. E o rei da época, que não tinha nenhuma credibilidade mais, simplesmente disse assim: então faça com ele o que vocês quiserem, eu não vou me opor. Está no texto, né? Mas antes de prosseguir, eu quero dizer assim: se Deus ele te chamou, se Deus ele te chamou, ele garante. Eu vou repetir de novo: se Deus ele te chamou, ele garante. Venha o que vier, se Deus ele te chamou para fazer, para realizar para o seu reino, ele garante. O Senhor reservou esse dia aqui hoje para estarmos juntos, vivendo esse momento, ouvindo o que está sendo dito aqui, que não é eu, não é de mim isso aqui. Eu creio que é do céu em nome de Jesus. Amém, irmãos? E aí nós vimos no texto que Jeremias ele é pego e é jogado em uma cisterna. E o que é cisterna? Cisterna é um poço. Pegam ele, e eu fui olhar sobre isso, eu fui pesquisar sobre isso, e não simplesmente pegaram ele e jogaram dentro do poço ou da cisterna. Antes de jogarem ele na cisterna, a história vai dizer que ele levou 39 chibatadas. E suas costas ficaram feridas. Depois disso, pegaram uma corda de estopa. Uma corda de estopa, ela é grossa. O nó que se dá nela, vai machucar, se dá numa pessoa. Então amarraram ele por baixo dos seus braços, com força, e desceram ele dessa forma, numa corda de estopa. Esta corda acabou de ferir todo o corpo dele. Aí eu voltei a me lembrar do que eu acabei de dizer aqui no início. Homem de Deus é aquele que sente o que Deus sente. E Jeremias é um homem de Deus. E agora está nessa situação. Descem ele aos poucos, dando tranco, para machucar mais ainda. Dá mais um tranco, para machucar mais ainda. E ele vai parar no fundo do poço. Essa é uma expressão que se usa por aí. Fulano está no fundo do poço. E o texto é mais profundo ainda. Diz que ele foi parar no fundo do poço e ficou atolado até a lama. Ficou atolado no pescoço, até o pescoço, até a lama. É o texto que diz assim. Aí hoje eu me lembrei de alguns episódios que passei, ou de outras pessoas que também passaram, episódios terríveis que
resumidamente, podemos dizer assim, e fulano de tal, e eu propriamente dito, chegamos ao fundo do poço. Eu não quero perguntar aqui quem já chegou ao fundo do poço, mas só pense, o que ia chegar no fim, até o fundo do poço? Poço, propriamente dito, a história vai dizer que esse poço, essa cisterna tem 1 metro de largura. Então, olha, de um lado tem parede, olha, do outro lado é parede, na frente é parede, atrás é parede, e o fundo é lama. E às vezes nos sentimos assim. E às vezes nos encontramos assim. Aí eu pergunto, vale a pena ter reverência? Vale a pena ter compromisso? Vale a pena ter posicionamento com Deus? Vale a pena para chegar nessa situação? Vale. Chegar no fundo do poço, mesmo assim ainda, continuar com reverência, continuar com compromisso. Sim. Atolado até o pescoço na lama, ainda assim continuar prestando reverência ao Todo-Poderoso, ainda assim atolado até o pescoço na lama, ainda assim está posicionado diante de Deus, ainda assim ter compromisso com Deus. Só Ele que vai te resgatar. Algumas pessoas chutam o balde. Algumas pessoas não chegam nem na metade do poço, já está blasfemando. Alguns ou outros vem uma provinha, um vento qualquer, já está dizendo assim: eu vou continuar com reverência, eu vou continuar indo, eu vou continuar com compromisso. Olha, não está vivendo, não está vendo o vento que está sobre mim, não está vendo o apontamento que está sobre mim, não está vendo a calúnia que está sobre mim. É natural que assim, às vezes, agimos, mas não podemos perder a postura de estarmos compromissados com Deus, não podemos perder a postura de estarmos prestando a reverência a Deus, porque eu disse, apesar dos pesares, é necessário estar posicionado como homem e mulher de Deus. Apesar dos pesares, o fundo do poço, para Jeremias era o poço, literalmente dito. O fundo do poço, para outros aqui nos dias de hoje, não é necessário que seja o poço literalmente dito. O fundo do poço é outras coisas que te faz mal. O fundo do poço é outras coisas que te entristecem. O fundo do poço são outras coisas que nos entristecem. O fundo do poço, para Jeremias, naquele tempo, foi exatamente o poço cheio de lama. Mas hoje, o fundo do poço, para eu e você, pode ser qualquer outra coisa que venha nos entristecer. Mas não é essa uma ou outra coisa que vai tomar o lugar de Deus. Porque só Ele pode te tirar do fundo do poço. Esse poço, que eu não sei qual é, só Ele pode mudar. Não tem saída para a direita nem para a esquerda,
Não tem saída para frente e nem para trás. Jeremias está lá, posicionado. Não tem saída. E alguém aqui já se sentiu em uma outra oportunidade sem saída. E você vai se lembrar que quem deu a providência, quem deu a saída foi Deus. Aí eu imagino o que Jeremias ele se lembrou do salmo que diz lá: eleva os seus olhos para o alto, de onde me vem o socorro? Eleva os meus olhos para o alto, de onde me vem o socorro? O socorro, ele vem do céu. O socorro não vai vir do lado, não vai vir da direita nem da esquerda, ele vai vir do céu. Todavia, se continuarmos posicionados, com reverência, com compromisso, sem brincadeira para com Deus, envolvido em uma grande obra. Para finalizarmos, enquanto Jeremias profetizava, tinha um homem no palácio chamado Ebed-Meleque. Nós lemos o texto. Esse homem não tinha um Deus. Ele não tinha um Deus Todo-Poderoso como o seu Deus. Ele era um antigo. Em outras palavras, ele era um pagão. Mas as palavras de Jeremias, no dia a dia, ela foi cativando aquele homem chamado Ebed-Meleque. Ele era tão pagão, ele era tão sem Deus, que até o seu nome era em homenagem a um outro Deus. Meleque vem de Moloque. Moloque é um Deus adorado, que as pessoas ofereciam crianças para esse Deus. As pessoas que criam nesse Deus chamado Moloque ofereciam crianças, sacrificavam crianças para com esse Deus chamado Moloque. O etíope chamado Ebed-Meleque tinha esse nome em homenagem ao Deus Moloque. Mas as palavras de Jeremias, elas foram cativando, elas foram ganhando aquele homem chamado Ebed-Meleque. E Ebed-Meleque, quando soube que Jeremias foi jogado no fundo do poço, então Deus tocou no seu coração, no coração do homem que não sabia quem era ele. Deus tocou no coração dele e moveu um grande sentimento no coração de Ebed-Meleque para resgatar Jeremias. Então ele se incomoda tanto, a ponto de ir até o rei e dizer assim: ó rei, meu senhor, ouviram o que fizeram com Jeremias, o profeta, jogaram ele no fundo do poço, e ele está lá atolado até o pescoço para morrer. E Deus, e o rei fala com ele: então, vai lá e tira ele. Aí eu me alegrei com essa palavra, porque Deus ele vai levantar, ele é capaz, ele levanta qualquer um a teu favor. Eu vou repetir de novo: Deus, ele levanta qualquer um, seja ímpio ou não, seja, ele levanta a teu favor. Deus ele está levantando um homem que não tem nada a ver com Jeremias, para ir a favor de Jeremias. Então, eu compreendo e quero dizer aqui esta noite que o socorro, a providência de Deus para comigo, para contigo, ela vai vir de onde você menos espera. Pega aí, ó. O socorro, eu vou repetir de novo, ó. O socorro, a providência de Deus,
que você tanto espera, que você tanto almeja, ela vai vir de onde você menos espera. Jeremias jamais poderia imaginar que o socorro dele via do Etíope. Mas quando Deus ele entra com providência, quando Deus ele entra com o seu socorro, ele levanta, ele usa até a mula para falar. Ele usa até o ímpio a teu favor. Enquanto eu preparava, eu me lembrava de um episódio que eu estava necessitado, mas eu estava tão necessitado de uma providência de Deus, e eu orei 40 dias e nada, e eu orei mais 40 dias e nada, e eu orei mais 40 dias e nada. Aí eu lá primeiro agora essa tarde preparando essa ministração, eu me lembrava desse episódio, então eu orei mais 40 dias e nada, e eu estava tão necessitado, e eu estava nas últimas, e eu orei mais 40 dias e nada. Então eu perguntei, Senhor, e agora? Ele não deu mais forças, e ele disse, ora mais 40 dias, e eu fui lá e orei mais 40 dias e nada, era o meu fundo do poço. Então eu orei novamente mais 40 dias. Não era qualquer oração. Para edificar a tua fé, era 40 dias seguidos, todos os dias no monte, pedindo o socorro de Deus para resgatar no fundo do poço. Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 40. Nada. Falei, e agora, Senhor? Ele disse, mais uma vez. Mais uma vez, vai lá, mais uma vez, 40 dias, tá? Senhor, mais uma vez, vai lá, mais 40 dias. Ela vai novamente, na chuva, no sol, ela vai novamente, todos os dias, agora pela 7ª vez, 40 dias ali, meu Deus, era 40 propósito, eu falei de propósito, Deus ele ama o propósito. O propósito era 40 dias, 40 minutos no mínimo orando. E eu creio que Deus estava amando ver essa atitude. E quem sabia disso era só eu e Ana, ninguém mais. Eu estou contando aqui porque Deus é brador. Eu estou finalizando. Quando estava encerrando a 7ª campanha, de 40 dias, meu Deus. Eu disse que Deus usa o ímpio para te abençoar. A teu favor, Deus vai mover céu e terra. Amém? Pega essa palavra. A teu favor, Deus vai mover céu e terra. Deixa eu falar a frase. Deixa eu falar a frase que eu estou falando ultimamente. Leia esse texto aqui, Deus colocou uma frase no meu coração. E eu tenho dito ela onde eu passo. Deus, olha só. Deus é especialista em transformar tragédias em alegria. Eu vou dizer de novo. Deus é especialista em transformar tragédias em alegria. É com ele. Eu me arrepiei tudo aqui agora. Deus é especialista em transformar tragédias em alegria. Oh, meu Deus. Eu estou finalizando. Eu estava finalizando a última campanha de 40 dias, de 7 dias. 7º mês, era 40 dias e era a 7ª. Se você já fez a conta aí, deu 280 dias. Estava
finalizando ela, eu cheguei um dia triste, muito triste. Era o meu fundo do poço. Eu cheguei um dia triste, e aí eu cheguei sem rumo e comecei a olhar a televisão. Em outros tempos eu não podia falar disso. Eu comecei a olhar sem rumo. De um jogo, o Brasil estava jogando na Europa, e acabou o jogo, o intervalo, e eu fiquei ali. Aí passou um comercial de um produto. Eu precisava, porque eu estava pedindo para Deus, era voltar a fazer o que eu sempre fiz, a fazer o que eu faço. Aí apareceu aquele produto ardeu no meu coração, era o Espírito Santo. Ele dizendo assim: está vendo esse produto aí? Sobe lá, sobe essas escadas ali e manda uma mensagem para esse pessoal. Eu subi rápido, subi e entrei lá no site e mandei uma mensagem. Era Deus falando comigo, eu estava na 7ª campanha. 40 dias, doido para sair do fundo do poço, mas cria e sabia que só Deus é quem podia me tirar daquela situação. Creia e saiba que só Deus é quem vai me tirar dessa situação. E eu voltei, sentei e fiquei inquieto ali, esperando passar aqueles 45 minutos. Passou, quando acabou aquela partida, eu não estava assistindo, eu estava ali. Quando acabou, aí ardeu o coração de novo. O Espírito Santo, ele falou assim: só as escadas e vai ver a resposta. E eu subia correndo as escadas, e lá eu abri, e lá tinha uma resposta assim: queremos falar com você urgente. Vem aqui amanhã, na Avenida Faria Lima, 2884. Eu me tremi todo. Eu falei: Senhor, é a resposta depois de quase 280 dias? Ele disse: vou começar a te responder agora. Nesse período inteiro, quando fiquei lá, na primeira, na segunda, na terceira, quarta, quinta e sexta campanha, Deus, Ele falou o tempo todo. Ele falou o tempo todo. E resumidamente, eu digo aqui para a igreja, Ele falou assim: eu estou contigo, eu estou contigo. No dia seguinte eu vou terminar. No dia seguinte eu fui. Eu subi no segundo andar, no lugar lá. Eu falei: Senhor, que lugar é esse? Vou começar a responder. Aí me colocaram numa sala, 5 anos atrás, e eu fiquei na sala. De repente lá dentro do espaço da sala. E eu fiquei escutando. Aí entrou um senhor de 64 anos, um alemão propriamente dito, e gigante. E ele entrou e falou: você que mandou a mensagem. Aquele homem, eu não sei o que pegou ele. Aquele homem era um homem terrível. Aquele homem já judiou de muita gente. Um ímpio, terrível. Eu estou dizendo que Deus, Ele vai levantar um ímpio para te socorrer. Deus, Ele levanta qualquer um para te socorrer. Aí eu falei: sim. Aí ele disse: senta aí e conta a tua história para mim. Ele sentou numa ponta, eu sentei na outra. E eu contei a minha história para ele. Eu falei: olha, falei, ficou só escutando.
Quando eu terminei, ele levantou sem falar uma palavra e saiu da sala. Eu falei: e agora, Senhor? Deus acalmava meu coração. De repente vai vir de volta com uma pasta e jogou na mesa. Está aí o teu material. Era uma pessoa como você que eu esperava. Eu fiquei olhando para aquele material e ele disse: volta aqui amanhã para fazer um dia de treinamento. Eu falei: tá bom, no dia seguinte eu vou terminar, mas eu preciso falar. No dia seguinte eu precisava ir lá. E o poço estava tão cheio de lama, mas o poço estava tão cheio de lama que no dia seguinte eu tinha R$10. Aí eu falei: eu não posso ir de carro, porque o carro tem gasolina, mas não vai ter dinheiro para o estacionamento. Então eu deixei o carro numa região aqui, peguei um ônibus, a passagem era R$3, e eu fui lá para Pinheiros com R$10 para fazer o treinamento. E ali eu cheguei, e aí eu fiquei a manhã inteira fazendo treinamento. Aí deu a hora do almoço, todo mundo falou assim: vamos almoçar. Aí eu falei: se eu for, de repente vamos dizer assim, cada um paga a sua, aí eu vou ter que lavar os pratos. Aí eu pensei: não, eu vou ficar aqui estudando mais um pouco. Ninguém questionou nada. E eu fiquei sozinho naquele escritório. Fiquei sozinho naquele escritório. E naquele escritório tem uma copa muito bonita. Tem uma copa que você vai lá e encontra os melhores frios, vai lá e encontra os melhores sucos, vai lá e encontra café, leite, tem tudo lá. Eu falei: eu vi todo mundo entrar lá de manhã e se fartar, mas quando eu fui, só tinha um pão e 3 dedos de café. Aí Deus falou: pega esse pão. Porque marca esse dia. Marca bem esse dia. Estava só eu sozinho. Pega esse pão, marca esse dia. Aí eu peguei aquele pão tremendo. Ele disse: porque a partir de hoje eu vou começar a mudar a tua história. Porque a partir de hoje eu vou começar a te resgatar do fundo do poço. Eu comi aquele pão com gosto. Tomei aqueles 3 dedos de café com gosto. E não senti nenhuma fome. E passei bem a tarde. E comecei. Mas quando Deus está no controle, você não precisa fazer muito esforço. Quando Deus está no controle, quando Deus está na frente, você não precisa inventar, você não precisa tramar, você não precisa inventar nada. Ele vai abrindo as portas, vai acontecendo, Ele vai fazendo acontecer, Ele vai resgatando. Deus, Ele faz acontecer, povo. E aí eu fui puxar do fundo do poço com leveza. Porque Jeremias, ele precisava ser resgatado do fundo do poço com leveza. Leveza porque quando Deus ele age, quando Deus ele entra com providência,
é de maneira suave. Deus usou o etíope, um pagão, para resgatar Jeremias. Aquele José Augusto Klima é alemão ele, meu amigo. Passou a perreios. Mas eu disse para ele: sabia, Zé, ele gosta de chamar de Zé. Sabia, Zé, que Deus colocou você na minha vida? Ele disse: que história é essa? Eu contei brevemente para ele, show. Aí sabe o que ele disse para mim? Ele disse assim: em outros tempos, eu era carrasco, eu era duro, eu maltratava a gente com a minha posição alta, eu pisava as pessoas. Mas Deus me deu uma missão. Ele falou para mim: mas o Deus que você está falando aí, Ele me deu uma missão. Hoje você me vê diferente, você me vê humilde, porque eu tenho 3 filhos, um rapaz e 2 moças. Uma delas se matou. Mas eu compreendo que Deus ele permitiu isso na minha vida. Isso ele me dizendo, eu compreendo que Deus permitiu isso na minha vida para eu mudar. E ajudar pessoas como eu te ajudei. Então eu estou te dizendo, meu irmão, minha irmã, que a providência que você tanto aguarda, ela pode vir de onde você menos espera. Tão somente você precisa estar posicionado, tão somente você precisa estar com reverência com Deus, compromissado com Deus. Jeremias nunca deixou de estar compromissado com Deus. Agora eu vou falar. Ele olhava para o alto e o etíope chegou. O etíope chegou com cordas de pano. Cordas de pano. Porque se ele chegasse com cordas de estopa, quando o Jeremias amarrasse aquela corda de estopa novamente, agora ele todo ferido, ia machucar mais ainda. Mas os historiadores vão dizem que o etíope fora tão incomodado por Deus que preparou uma corda de panos velhos, panos que não machucavam. E aí ele vai dizer que ele ensopou esses panos em azeite, em óleo. E aí ele chega com aquela corda e fala: Jeremias! Imagina que ele fala assim: obrigado. Obrigado, meu Pai. Segura a corda. Meu tio joga a corda. E o texto vai dizer para nós, amarre a corda debaixo dos seus braços. Jeremias pode dizer assim: não, essas cordas aqui são de estopa, vão me machucar mais ainda. Mas ele não precisou falar, porque as cordas Deus providenciou cordas de pano. Amarre aí debaixo dos seus braços, porque não vai doer. Não vai doer. Aí eu me lembro que está escrito que as bênçãos do Senhor não traz dor. As bênçãos do Senhor não traz dor. E aí ele amarrou, e sem sentir nenhuma dor, aqueles homens ajudantes do etíope começam a puxar ele. E ele vem aliviar todo o meradoano, ensanguentado. E ele é tirado ali sem sentir nenhuma dor. E é levado para o pátio do rei, todo melado. E nesse momento o rei está em audiência com outros profetas. Querem ouvir apenas o que lhe agradava. E aí ele fala assim: o rei, aí tem algum profeta que eu possa ouvir? O etíope vai dizer assim: Jeremias está aqui, tirei ele do fundo do poço. E aí o rei pergunta: tem algo para me dizer da parte de Deus? Jeremias está tendo pelado de lã. Não abre mão da reverência. Não abre mão do posicionamento. Não abre mão do compromisso com Deus. O homem de Deus, a mulher de Deus, jamais deve abrir mão do compromisso, da reverência,
do posicionamento com Deus. Jeremias poderia retroceder naquele momento para dizer assim, dizer algumas coisas boas que agradassem o rei. Ele vai dizer, todo melado, assim diz o Senhor: se não mudares, Deus vai destruir essa cidade. Ele não para de falar a verdade. Ele não para de estar posicionado diante de Deus. Porque é homem que tem reverência. É homem de Deus que tem compromisso. É mulher de Deus que tem compromisso. Apesar dos pesares, nunca deixe de prestar reverência, compromisso, reverência e posicionamento para com Deus. Porque apesar dos pesares, o socorro ele vai vir do céu. De onde você menos espera, Deus ele vai providenciar. Fique de pé e aplauda o Senhor.